Muito bom estarmos juntos nessa manhã. Quantos são alegres aqui? Quantos vocês estão aí energizados para sacudir a terra? Escuta uma coisa, eu quero dizer isso aqui para cada pessoa que está conosco agora conectada aí, para você que está aqui, que existe uma diferença. Olha, nós não somos melhores do que ninguém, definitivamente, não somos. Mas tem uma coisa que diferencia você, uma coisa que nos diferencia. Todo mundo que está à frente dos seus negócios, seus investimentos, suas empresas, seu trabalho, todos nós aqui temos as nossas estratégias, sim ou não? Estudamos, formamos para isso, pesquisamos, somos orientados, mentoreados, trabalhamos, pesquisamos, vasculhamos todas as coisas que estão disponíveis para nós aqui. Habilidades, competências, talentos naturais, coisas que nós vamos desenvolvendo, tudo isso está assim à disposição, e todo mundo pode ter essas coisas. Você tem, eu tenho, todos nós temos isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, tem uma coisa que diferencia você que está conectado com o reino, você que está conectado com a fonte. Você pode estar numa mesa de reunião, para uma tomada de decisões importantes. Você está diante de repente de uma negociação, não é? E a conversa está rolando ali, aquela coisa toda, decisões vão ser tomadas. Tem uma coisa que diferencia você, além de tudo que as pessoas colocam na mesa, há uma voz que fala no seu ouvido, há alguém que conhece mente e corações e enxerga de cima, como todas as coisas na terra são. Pessoas vão olhar para você e dizer assim: puxa, tem alguma coisa diferente em você, tem uma maneira que você faz as coisas que eu não entendo. As decisões que você toma, elas não são decisões assim muito lógicas aqui, de como que a gente faz as coisas. Nunca tinha visto ninguém tomar essas decisões que você toma, esse jeito que você faz as coisas. Aí você vai poder dizer: sabe o que acontece? Eu conheço tudo isso aqui que vocês estão fazendo, essas estratégias todas, mas além disso, tem uma voz que sopra aqui no meu ouvido e fala assim: isso aqui é assim. Você está conectado a uma outra agenda. Quando você está aqui nessa manhã e você se conecta com isso logo cedo, sabe o que você está dizendo em outras palavras? Senhor, abre a sua agenda, eu quero participar dela. Qual vai ser o rolê dessa semana? O que nós vamos fazer essa semana? E Deus vai te apontando o caminho, Ele vai te mostrando. A gente às vezes quer tudo prontinho, né? Tudo preparadinho. Ó, você vai pisar aqui, acolá, vai ser assim, assim, assim. Não funciona desse jeito. O falar de Deus é progressivo. Você vai ouvindo, vai caminhando, vai ouvindo, vai caminhando, vai ouvindo, vai caminhando. E Ele vai abrindo os caminhos à sua frente. Ele vai falando com você. Você vai tomar essa decisão assim, você vai falar daquele jeito, você vai encontrar com aquela pessoa, você vai buscar aquela outra, você vai nesse lugar, naquele outro. Essa negociação você vai fechar assim, você vai treinar aquelas pessoas. É maravilhoso isso, gente. Mateus, esse negócio parece que é meio assim, uma aventura, né? É mais ou menos por aí. Deus ama essas coisas assim, cheias de emoção. Será que não dava para Deus entregar algo para nós assim, pronto? Fala comigo todo mundo assim, ó: Deus nos dá tudo em forma de semente. O nosso caminhar com Deus é progressivo, falar de Deus é progressivo, é um aprendizado. Porque mais do que o que você vai fazer para Deus, obedecê-lo, é o seu conhecimento dele, é o seu relacionamento com ele. Então não é só uma questão de Deus dizer assim, ó, vai lá e faz. Ele poderia muito bem mandar um e-mail, né? Ou mandar um anjo e falar assim, ó, fala para o meu filho, para o meu servo fazer isso aqui. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer conosco? Fala assim: conexão, relacionamento. Não sei se você já parou para pensar, mas a Bíblia é uma carta, gente. A Bíblia é uma carta de amor, é isso. A Bíblia é o maior manual de autoconhecimento que existe na face da terra, que tudo diz respeito a conhecê-lo, nos conhecer e conhecer tudo sobre os outros. A palavra, ela é também essa carta de um noivo apaixonado pela sua noiva, é isso. É um livro de relacionamento. É isso a palavra. Não é um conjunto de normas, não é um livro de regras, não é, embora tenha tudo isso, mas não torne a palavra isso. Faça da palavra cada dia, faça da busca na palavra, do seu estudo na palavra, da sua meditação na palavra, da sua confissão da palavra, da sua contemplação à palavra, faça dela esse manual para a sua vida, esse manual da sua existência.
essa grande carta de amor, de descoberta, de instrução e de orientação. Quantos têm fome da palavra aqui? Quem aqui, quando você era lá na sua infância, na sua adolescência, de vez em quando a sua mãe chamava o seu nome 2 vezes? Patrícia, Patrícia. Robert, Robert. Alguém já teve essa experiência aqui da sua mãe chamar seu nome 2 vezes, ou seu pai chamar seu nome 2 vezes? Quem já teve essa experiência aqui? Quando você ouviu o seu nome 2 vezes, o que vinha em você assim? Hã? O que vinha? O que estava acontecendo? Era problema. Corre. O inimigo está furioso, né? Vaza. Problema. Confusão. E se eu te disser que Deus chama o nome de algumas pessoas na palavra também 2 vezes? O falar de Deus é progressivo, mas tiver algumas pessoas na palavra que Deus falou o nome delas 2 vezes. Embora Ele já tivesse falado com essas pessoas em outros momentos, em outros contextos, tem algumas pessoas na palavra que Deus chamou o nome delas 2 vezes. Por quê? Gente, tudo na palavra tem um significado. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo. Muito se fala a respeito de chamado. Hoje eu quero falar do duplo chamamento. Nosso bate-papo hoje vai ser sobre isso. O duplo chamamento. Por que algumas pessoas, parece que Deus, Ele foi lá e fez assim: Abraão, Abraão. Quando Deus menciona o nome de uma pessoa 2 vezes, bom, mencionar uma vez já é uma coisa assim: uau, esse cara construiu alguma história com Deus, senão não estaria aqui. Mas quando Deus fala o nome 2 vezes, é porque existe um significado mais amplo. Há alguma coisa embaixo da superfície que nós temos que aprender. Paulo diz aos Romanos capítulo 15 verso 4 que tudo que foi escrito para o nosso ensino e educação na fé foi escrito. Então tudo que está na palavra tem um significado. Os nomes têm um significado, a geografia bíblica tem um significado, os personagens, o contexto, toda a tipologia, tudo na palavra tem um significado, tem uma aplicação geral e tem uma aplicação específica. Tudo você pode trazer para você, para o seu contexto. Aonde que eu uso isso, Mateus? No que você quiser. Para de ficar separando a sua vida e assim, departamentalizando a sua vida. O que é isso? Minha vida financeira, não, minha vida profissional, minha vida sentimental. Quantas vidas você tem? Fala, eu só tenho uma vida. Mas se você viver direito, vai ter valido a pena. É uma vida. Você tem áreas, tá bom? Mas para com essa história de ficar, não, aqui agora eu estou aqui nessa reunião, no Primícias, agora é a vida com Deus. Não, depois eu saio daqui e acabou. Agora é meu trabalho e bom, não vamos misturar as coisas não. Mas não é assim. Isso é um ser sistêmico, bio, psico, social e espiritual. Isso é o que forma você. É tudo conectado uma coisa com a outra. Então tudo que você pegar da Escritura Sagrada, você pode aplicar no que você quiser. Sua família, seu trabalho, sua profissão, sua carreira, seus negócios, seus relacionamentos, tudo que você estiver fazendo. Quem acredita nisso aqui? Você pode aplicar para tudo, serve para tudo. Depende sim da sua percepção e do seu discernimento. Por que eu quero falar sobre essas pessoas que Deus mencionou o nome delas 2 vezes? Muitos aqui estão começando a sua jornada, a sua caminhada de conectar com a voz de Deus. Outros já são mais maduros, mais experientes. Independente disso, todos nós um dia tivemos que aprender a discernir o falar de Deus. Para uns é uma coisa muito complicada, difícil, principalmente se você for uma pessoa assim mais analítica, racional, mais lógico, matemática, cartesiana. Parece que essas coisas não encaixam muito bem, Mateus. Eu sou mais uma pessoa assim numérica. Independente disso, Deus vai usar das situações mais assim aparentemente estranhas, inusitadas, para falar com você. Cada um de nós tem uma experiência, sim ou não? Cada um de nós tem uma experiência. Com cada um de nós, Deus tem uma maneira personalizada
de tratar e de lidar conosco. Cada um, num contexto diferente, situações diferentes, em épocas diferentes. Mas eu quero falar dessas pessoas aqui, que em algum momento Deus veio e disse: fulano, fulano. Deus chamar o nome de uma pessoa 2 vezes tem 2 significados. Fala assim: urgência e intimidade. Fala mais uma vez: urgência e intimidade. Quando você observar Deus chamando, por exemplo, vou falar aqui para vocês sobre Abraão, sobre Jacó, sobre Moisés, sobre Samuel, Simão, Marta e Paulo. 7 pessoas, 7, e não é por acaso. 7 vezes na palavra Deus mencionou o nome de uma pessoa 2 vezes. 7. Qual que é o significado do 7? 7 é o número pleno, é o número perfeito, no tempo, no cronos, é a perfeição. É interessante que começa com Abraão e termina com quem? Com Paulo. Eu quero explicar para você a conexão que tem nisso. Quem está preparado aí? Quero começar com Abraão. Vamos lá, Gênesis. Se tiver como projetar para mim, por favor, aqui, colocar aqui para a gente poder. Gênesis 22. Se tiver como projetar aqui, por gentileza. Gênesis 22, verso 11. Está aqui? Ótimo, obrigado. Olha o que diz aqui. Gênesis 22. Aconteceu depois destas coisas. Aqui não fala quanto tempo foi. Se foi 1 ano, 2, se foram 10 anos. Aconteceu depois destas. Pode voltar. Aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. Deus já tinha mudado o nome dele aqui. E disse-lhe: Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Uma outra tradução tá Abrão, Abrão, 2 vezes. Outra tradução diz Abrão, Abrão. Ele disse: eis-me aqui. Escute, esse contexto aqui era um contexto que Abraão estava subindo para sacrificar Isaac. Deus já tinha falado com Abraão umas 4 vezes. Já tinha falado com ele para ele sair da sua terra e da sua parentela. Capítulo 12. Sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Era o chamado para a missão de Abraão. O nome Abrão é pai exaltado. Lá na frente Deus muda o nome dele. Mudança de nome é mudança de identidade. Sempre que você vê alguém sendo mudado de nome, é porque Deus está mudando o significado da vida daquela pessoa. Por exemplo, seu nome tem um significado, tem ou não tem? Eu não sei se você se atenta para o significado do seu nome lá na origem, quando a sua mãe, o seu pai deram esse nome. Mas você pode dar um novo significado para a sua vida. O meu nome, por exemplo, é Mateus, significa dom, presente, mas eu não uso isso. Eu dei um outro nome para a minha história. Você não escolheu o dia que você nasceu, mas você pode decidir nascer de novo o dia que você quiser. Você não pode definir quantos anos de vida eu vou viver, mas você pode definir o quanto de vida cada ano seu vai ter. Quando Deus diz Abrão, Abrão, esse contexto aqui, lá na frente, embora Deus já tivesse falado com ele algumas vezes, Deus manda ele sair. Não deu um mapa pronto para ele, você vai pisar aqui, acolá e vai chegar lá. Não, sai. Abrão saiu. E é importante falar um pouco sobre isso aqui, porque por diversas vezes Deus vai falar com você, mas alguns processos eles podem ser retardados. Por quê? Porque você prontamente responde, mas muitas vezes não deixa para trás o que tem que ser deixado. Lá no capítulo 12, 10 capítulos antes, Deus fala: sai e vai, sai da sua terra e da sua parentela. Ele saiu. O que ele fez? Levou Ló com ele, sobrinho, não é isso? Levou Ló com ele. Deus não tinha dito assim: sai. Tem gente que sai de lugares, os lugares não saem deles. Já percebeu isso? Tem gente que pensa assim: automaticamente, se eu mudar a minha posição geográfica,
as demais coisas vão mudar. Nem sempre, não é automático assim. Tem pessoas que mudam a posição geográfica, mas não mudam a disposição do coração. Tem gente que sai da cidade, sai daquela comunidade, daquele bairro, sai daquela empresa, daquele lugar, sai geograficamente, mas você já notou que nem sempre o lugar sai da pessoa? Existe uma ordem que tem que ser invertida aqui. Os lugares têm que sair de nós, para depois sairmos deles. Lá atrás, quando Deus fala sai daí, é porque Deus estava dizendo: isso aí não pertence mais à sua vida, ou aquilo que eu quero fazer através de você. Sai daí. O que ele faz? Leva o sobrinho com ele, está caminhando. Um pouco mais para frente, no capítulo 13, por exemplo, eles começam a prosperar e enriquecer. As coisas até podem dar certo, só que não é só uma questão de as coisas darem certo. Não é só porque está dando certo que eu estou cumprindo exatamente o que eu fui chamado para cumprir. As coisas estão dando certo, só que Abraão e Ló começam a enriquecer juntos. Os dois começaram a enriquecer. Só que daqui a pouco, o que acontece? Eles não conseguem mais conviver juntos. Começa a dar atrito, dá problema. Os líderes de ambos os clãs começam a ter problema. O gado, os bens, as posses deles, eles começam já a degladiar, a ter problema. Nesse momento, Deus fica assim meio que retido para falar com Abraão. Deus queria mostrar coisas assim extraordinárias para ele. Por que não mostrou? Porque Ló estava com ele. Aí um pouco mais adiante, diz no capítulo 15, que depois que Abraão separou de Ló. Agora, qual que é o significado de Ló? Véu. Ló significa véu. Que coisa, né? O que tem a ver isso, Mateus? Não adianta nada você sair geograficamente e continuar com os olhos fechados. Como é que você anda? Não tem jeito. Olha, qualquer coisa pode ser Ló na sua vida. Gente pode ser Ló na sua vida. Lós causam nós na vida. Há coisas no seu comportamento, no seu caráter, nos seus hábitos que podem ser Ló na sua vida. Se não for deixado para trás, lá na frente você vai ser impedido de ver coisas maiores. De verdade mesmo, ninguém tem tanta dificuldade assim em ir. Não, as pessoas até vão, só que elas não vão totalmente livres. Elas vão e levam alguma coisa junto, já percebeu? Elas vão e levam consigo alguma bagagem e continuam com seus olhos fechados. Aí como que Deus dizendo: eu quero falar com você, tudo que eu desejo falar, só que dependendo do que está à sua volta, ou quem, ou o que você está carregando, eu não posso te mostrar outras coisas. E depois a palavra fala assim, ó: depois que Abraão se separou de Ló, aí disse Deus: sai e olha para as estrelas. Deus tinha coisas novas para mostrar. Fala assim, ó: Deus tem coisas novas para mostrar. Então escuta, o nosso papel, escute, o nosso papel é tirar da nossa vida o que está impedindo Ele de falar conosco e mostrar coisas maiores. O que Deus diz? Então, tira Ló, tira o véu. O que pode ser o véu? A religiosidade, a acusação, a intimidação, o medo, a insegurança, a incerteza, a cegueira, a ignorância. Tudo isso pode ser Ló. Gente inconveniente que fica o tempo todo dando opinião na sua vida e querendo modular você por padrões comportamentais moralistas, chatos, imbecis, idiotas, infantis, e você fica, parece, dentro de uma camisa de força, assim, impedido de ser você mesmo, porque você é viciado no amor e na aceitação e na validação das pessoas, na bajulação das pessoas. Tem que deixar de lado. Deus sempre vai procurar alguém doido o suficiente para confiar e crer nas coisas que Ele vai mostrar. E tem situações que tem gente que fica prendendo você. Vai com calma, vai devagar. Você não acha que você está muito fanático, não? Quem já ouviu essas coisas aqui? Você não acha que você está muito assim acelerado? Não, vai calma, vai devagar, pera um pouquinho. Não é bem assim, a vida não é assim não. Para que esse negócio também, se agora tudo se agora é treinar, é cuidar do corpo, esse negócio aí de agora ficar estudando Bíblia, esse negócio agora de Deus. Você nunca foi desse jeito? Para com isso. Tudo para você agora é crescer. Não, vai com calma, vamos devagar. Não é assim não. Porque você acaba expondo demais o quanto as pessoas são medíocres, né? Tem que deixar. Agora, esse contexto aqui, o que é? Qual que é esse contexto?
processo vai, Abraão vai caminhando, caminhando, Deus faz a promessa, Isaac vem, Isaac aparece, filho da promessa. Aqui, no capítulo 22, Abraão está para fazer o quê? Sacrificar o filho. Ele está para entregar o filho. Deus tinha feito uma aliança com Abraão, e Abraão sabia muito bem: se eu quebrar essa aliança, isso aqui vai envolver morte. A aliança com Deus é uma coisa muito séria, e Abraão sabia. Deus vai falar assim: sobe agora e sacrifica o seu único filho, me entrega esse filho. Que coisa, né? Deus tem uns modos assim de lidar conosco que você fica. Deus promete o filho, fala que ele vai ser bendito e todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Deus dá o filho, agora pede o filho para sacrificar. Deus tem prazer em sacrifício. Deus quer o sangue desse menino. Deus quer esse moleque. Era isso que Deus queria. Eu tenho algumas chutologias. É uma outra área da teologia, a chutologia. Escute. Por que será que Deus pediu para Abraão entregar Isaac? Que coisa, né? Sacrificar o Isaac. Por qual motivo? Coração. Viram onde é que estava o coração dele? Mas vamos um pouco mais para baixo sobre essa questão realmente do coração de Abraão. Há coisas que Deus pede para nós, e Ele só pede, não é porque Ele precisa, definitivamente não precisa de nada. Ele só pede porque aquilo de repente já ficou muito grande dentro de nós. E Deus não vai te dar nada que você não possa devolver para Ele caso Ele te peça. Vou falar isso de novo. Pode repetir? Deus não vai te dar nada que você não possa devolver a Ele caso Ele te peça. Então tudo que Ele te der, Ele vai possibilitar a você também, te dar discernimento e clareza, para não deixar você preso a isso. E prepara, porque você já é e será ainda mais próspero e bem sucedido do que você fizer. Rico, abençoado, governante, excepcional. Nada disso pode nos ter, nada. Então, caso em algum momento Ele fala, entrega, qual foi a resposta de Abraão? Eis-me aqui. Eis-me aqui. O que era Isaac? Algo que estava já muito grande no coração de Abraão. E Deus não tinha dito: eu vou abençoar todas as famílias da terra através da sua vida. Essa não foi a palavra? Foi ou não foi? Agora olha que coisa. Olha a matemática do céu, como que funciona. Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra através da sua vida. Não vou? Então, isso aqui está muito grande dentro de você. Para eu entregar a grandeza na sua mão, não deixa nada dentro de você ser tão grande que me impeça de dar a você tudo isso que eu falei que ia te dar. Então me dê. Abraão prontamente, eis-me aqui. E no desenrolar da história você vai perceber. O que ele faz? Leva. Entrega o menino. Eles estão subindo. Está indo o pai e o moleque, o menino, subindo. Isaac pergunta assim: o pai, Isaac certamente já tinha visto aquela cena várias vezes. Abraão sacrificando algum animal, cultuando a Deus. Eles estão subindo. E aí o menino pergunta ao seu pai: mas espera aí, a lenha está aqui o cutelo, está faltando uma coisa. Cadê o cordeiro? Fala assim, cadê o cordeiro? Não sei se você já percebeu, mas essa pergunta parece que ela ecoa desde a eternidade, né? Cadê o cordeiro? E Abraão deve ter pensado: o que eu falo para esse menino agora, hein? Mal ele sabe que é ele que vai ser sacrificado. O que eu vou falar para ele agora? Eu explico para ele. Vou te contar uma coisa aqui, Tem alguns brados na terra que fazem ecoar brados do céu. Há brados que alguns homens dão na terra, que eles bombardeiam o céu.
há brados que alguns homens, mulheres, espero que essas pessoas estejam na minha frente agora. Há alguns brados que alguns homens e mulheres fazem na terra, que eles provocam reações inimagináveis no céu. Isaac faz uma pergunta: cadê? Ele estava se desprendendo completamente, porque para abençoar todas as famílias da terra, Deus estava enxergando algo lá na frente. Para abençoar todas as famílias da terra, Abraão tinha que se desprender daquilo e tinha que se apegar a algo muito maior. Ele fala assim: Deus proverá para si o cordeiro. Abraão era o único homem de aliança com Deus naquele momento. Ali estava um novo ponto de partida de Deus, era um novo começo de Deus naquela geração. Era por meio dele que Deus haveria de mover na terra. Ele era parceiro de aliança de Abraão. E Abraão fala assim: Deus proverá para si o cordeiro. Fala todo mundo comigo assim, ó: Deus proverá para si o cordeiro. Quando Abraão disse isso, e ele ia imolar o menino, o anjo aparece e fala: não precisa. Naquele momento, o que acontece? Quando Abraão disse aquilo, Deus proverá para si o cordeiro, e quando ele ia para imolar Isaac, o anjo fala: não precisa. Agora eu sei que você teme a Deus. Agora pensa, a resposta de um homem que entendeu a urgência. Escuta, lembra que eu falei para vocês de urgência e intimidade? Lembra disso? A resposta de um homem que entende a urgência que Deus tem e é íntimo dele, porque sabe que pode entregar, porque confia, porque se relaciona, ele sabe o tipo de resposta do céu que ele vai ter. Abraão vai para sacrificar o anjo: não, agora eu sei que você teme. Escuta uma coisa que eu quero te falar aqui. Imagina você, Abraão era o homem da aliança. Se Abraão, sendo limitado, sendo homem, foi capaz de dizer: Deus vai prover para si o cordeiro para salvar o meu, e eu tenho uma promessa de abençoar todas as famílias da terra, então Deus também não negará o cordeiro para abençoar todas as famílias da terra. Naquela hora o céu brada, como se os anjos viessem. Um homem respondeu. Ele não vai negar o seu filho. Deus estava dizendo: eu também não negarei o meu. Se esse homem, limitado como é Abraão, que havia feito, até mentindo, Abraão já tinha mentido. Se esse homem é capaz de não negar o filho dele, e não estar preso ao filho dele, Deus é o Senhor do desprendimento e do desapego. Se Abraão mostrou um desapego com algo que estava muito grande no coração dele, Deus estava dizendo: tudo que eu tenho é seu, Abraão. Naquela hora, Abraão olha do lado, tem um carneiro, um cordeiro preso num arbusto, com os chifres. Aquele arbusto, eu vou te falar o que era aquele arbusto. Era um garrancho assim, ó, galhos. E é interessante porque os galhos, aquele arbusto, era como se fosse uma coroa de espinhos assim, estava preso no chifre do carneiro. Aquilo lá era a coroa de espinhos que colocaram na cabeça do Senhor quando ele foi ser crucificado. Abraão olha e estava lá. Ele viu a cena da cruz, estava do lado dele. Tinha um espelho na frente de Abraão. Deus estava mostrando: aqui ó, o que eu vou fazer para abençoar todas as famílias da terra. Uau! Segundo homem, Gênesis 46. O segundo homem é Jacó. Fala assim: Jacó. Gênesis 46 verso 2. Vou ler aqui dessa tradução. Diz assim: Gênesis 46, 2. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. É bacana que no mesmo texto que está: falou Deus a Israel. Quem é Israel? É o próprio Jacó. Só que Israel é Jacó transformado. Só que depois Deus menciona Jacó, Jacó. Por que não fosse assim, Israel, Israel? Os modos esquisitos assim, né? É a mesma pessoa. Está no texto, 46, 2. Falou Deus a
Israel. Quem é Israel? Jacó, transformado. Ish, homem. Ra, guerra, luta. El, Deus, o homem que lutou com Deus e prevaleceu. Você sabe que Jacó um dia teve uma sessão assim de desbloqueio com Deus, a noite toda. Foi uma briga, uma treta feia. É interessante, deixa eu só falar um negócio sobre essa parada de Jacó aqui. Jacó tinha uma vida assim, torta, difícil. Pensa num sujeito complicado. Pensa num cara bloqueado, travado na vida. Mas é o cara que foi empurrando, as coisas foram dando certo para ele. Passou a perna no irmão, com a ajuda da mãe inclusive. O pai gostava mais do irmão, mas a mãe gostava mais dele. A família de Jacó, eu não sei se você já percebeu, mas esses homens na Bíblia, eles são muito parecidos com muitos de nós. Já percebeu isso ou não? Eles tinham uma vida assim bem conturbada, difícil, uns problemas, umas tretas bem doidas, esses caras tinham. Jacó tinha passado a perna num monte de gente. Arrumou como sogro um tal de Labão, que era um lambão na vida. Foi para a casa de Labão, apaixonou pela sua esposa, da sua filha Raquel. O Labão entrega para ele a outra filha, Lia. Aliás, dizem que Jacó era analfabeto, né? Você sabia disso ou não? Diz que ele era analfabeto, que ele amava Raquel e não Lia. É podre essa, né? Vamos lá. Continua aqui. Oh, presta atenção. Labão vai e entrega para ele a outra filha, Lia. Engana ele. Ele trabalha 14 anos. E a palavra diz que para ele foi como se fosse poucos dias, porque estava apaixonado. Ele tem uma estratagema ali também, engana o sogro dele. Depois ele vai tocando a vida. Um dia ele encontra com um anjo de Deus lá no Val de Jaboque, um lugar assim bem estranho, inóspito, um lugar que tem nada de muito especial. Já estive lá, tem nada assim de... Mas Jacó estava passando por lá. Ele já tinha prosperado, ele já tinha crescido muito, tinha muito gado, muita riqueza. Jacó era um cara extremamente rico, próspero, muitos filhos, mulheres e tal. Ele deixou tudo de um lado e ficou sozinho, ele e Deus. O anjo apareceu para ele. Eles começam ali aquela batalha corporal. O anjo pega ele e fala: não te solto. E ele agarrou o anjo também e ficou ali: não, eu preciso de uma transformação, preciso de uma mudança. E ele queria saber o nome do anjo de Deus. O anjo meio que fala assim para ele: cala a boca. A transformação de Jacó foi desse jeito: cala a boca. Você não está aqui para fazer pergunta. Quem quer ser transformado não tem muitas reivindicações. Você só diz assim: eu quero ser transformado e vou ser transformado. O anjo fala para ele assim: ó, eu é que quero saber seu nome. Como é que você chama? Agora, será que Deus não sabia como é que ele chamava, gente? Sim ou não? Claro que sabia. O que Deus perguntou então? Fala, solta tudo que está dentro de você. Fala tudo que você está carregando. Fala, coloca tudo para fora. Vai, fala. Ele vai: tá bom, eu sou Jacó, ou enganador, ou usurpador, ou trapaceiro. Eu sou essa pessoa torta, eu sou essa pessoa. Deus encontra ali um ponto de contato para poder mudar a vida dele. Ele é transformado naquele momento. E Deus diz: agora você não vai se chamar mais Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe você prevaleceu. Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Só que aqui nesse texto, e aí a vida de Jacó vai avançando, vai progredindo. Depois José desce para o Egito, o filho dele mais novo, aquela confusão toda que você conhece. E nesse momento Deus fala com Jacó. Foi exatamente o momento que ele estava para descer para o Egito e levar 70 pessoas para lá. Era um momento de transição, mudança. O falar de Deus com Abraão 2 vezes tem a ver com o quê? Desprender-se de algo que está muito grande dentro do seu coração. Mas o falar de Deus com Jacó tinha a ver com uma confirmação: Jacó, Jacó, não temas descer lá para o Egito. Seu filho está lá, José, vai para lá, porque aquela promessa que eu fiz para os seus pais, ela vai se confirmar. Vocês vão ser uma grande nação. Jacó desce com a sua família, 70 pessoas. Aquelas 70 pessoas se tornam depois 3 milhões de pessoas. 3 milhões. O falar de Deus para um é: desprenda-se do seu coração. O falar de Deus para Jacó era: eu estou falando com você para confirmar a promessa que eu te fiz, aquela visão que eu te dei. Deus já tinha falado com Jacó:
nesse momento que ele foi transformado. Já havia falado com ele na escada de Betel. Já havia falado com ele em outras ocasiões relacionadas à sua esposa. Mas esse falar agora era um outro jeito de Deus estava falando com ele. Era uma outra aplicação, uma outra abordagem. Jacó, eu estou aqui para confirmar o que eu prometi. Desce e eu vou ser com você. Prontamente o que ele fala? Eis-me aqui. Diga para quem está perto de você, fala assim, ó, quando Deus falar com você, só uma coisa que você tem que falar: eis-me aqui. É fácil dar esse tipo de resposta prontamente? Não, definitivamente não. Mas se não for assim, não requer de você fé. Se for para você racionalizar tudo, avaliar, fazer contas direitinho, não é fé mais. Não é fé. O que é um adorador? É alguém que Deus não precisa de muitos argumentos para convencê-lo. Esse é um adorador. O coração é simples, é ensinável, é tratável, é quebrantado, é pronto. Deus não está buscando ninguém capaz. O procurar do Espírito Santo é por corações disponíveis. Deus encontrou em Abraão e agora encontrou em Jacó um homem disponível. E Deus diz: Jacó, Jacó. Por que ele não falou Israel, Israel? Ele está dizendo: lembra de onde eu te tirei. Em outras palavras, eu trouxe você até aqui. Se a minha voz foi suficiente para te trazer até aqui, essa mesma voz vai te guiar até lá. Vai. Seus pensamentos, competências, habilidades, experiências, nem sempre vão te levar daqui para acolá. Claro que não, você vai ter que crescer e desenvolver, não é verdade? Tem que expandir sua mente, aprender, crescer, desenvolver, óbvio. Mas o mesmo Pai, o mesmo Deus que falou com você no começo, não vai te deixar. Se a voz dele te trouxe até aqui, ele vai te treinar para coisas ainda maiores. Vai, Jacó, vai. Deus estava confirmando. Não tenha medo. Você pode ler depois do desenrolar desse texto. Não tenha medo, vai. Você já veio até aqui? Não olha para trás, não olha nem para o lado, nem sai o retrocesso. Só segue. Jacó desce e se torna uma grande nação. O chamado para Abraão era: desapega, entrega para eu poder abençoar as nações através de você. Jacó, ele falou: eis-me aqui. Leva a sua família, vai se encontrar com seu filho, desce para o Egito. De ti eu farei uma grande nação lá. Era para um tempo específico. Eu não sei aonde que você vai se encaixar aqui hoje, mas um desses aspectos aqui dessas pessoas está a sua história. Talvez o chamado para você hoje é o de Abraão. Desapega de alguma coisa que está impedindo você de enxergar mais longe, de ver algo maior. Desprenda-se. Para muitos não é difícil responder: eu vou, mas às vezes vai e leva coisas. Tira da bagagem, vai ficar pesado. Para outros é a palavra que Deus deu para Jacó: lembra de onde eu te tirei, lembra a transformação que eu já causei na sua vida, lembra do que eu já fiz na tua história até agora. Tem pessoas que na caminhada parece que vão se perdendo, vão perdendo a conexão, a percepção, o discernimento, a clareza da voz que falou com você. Há coisas que assim, eu faço questão de não perder mesmo aquela lembrança preciosa. Daqui a pouco eu faço 26 anos que Deus me achou numa escola. Eu não estava procurando Deus, Ele estava à minha caça, procurando. Ele foi me deixando só, me trincheirando para me encontrar naquele lugar. Mas eu faço questão de lembrar, foi naquele lugar que Ele me achou, e foi desse jeito. Eu faço questão, porque quando eu estiver diante de qualquer embate, dificuldade, crise, problema, diante de qualquer obstáculo, eu lembro: quem foi que falou comigo? Deus quer construir uma história com você. Não é para você ficar contando história de outros, você vai construir a sua história com Ele. Deus estava lembrando para Jacó: ó, escuta, Jacó, Jacó. Intimidade e urgência. Jacó, Jacó. Se eu fui capaz de mudar a sua natureza, que era tão difícil, se eu fui capaz de mudar, e eu quis, eu sou bondoso e generoso o suficiente para mudar a sua natureza e quebrar você e te refazer, o que você acha que é grande demais a partir de agora? Tem nada. Jacó, Jacó.
Terceiro homem que Deus falou. E vamos seguindo. Quem está comigo aqui? Quem está me acompanhando aí? Terceiro homem que Deus falou 2 vezes: Moisés. Êxodo 3, 3 verso 4, diz assim: E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Fala assim: Moisés, Moisés. Ó Deus chamando a atenção. Moisés, Moisés. Moisés certamente já conhecia a voz de Deus. A vida de Moisés tem 3 períodos. Eu acho que eu até falei um dia desse sobre isso aqui. 3 períodos: 40, 40, 40. 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos de Moisés, treinado no palácio, um doutor em tudo que você pensar, na língua, nas artes, na cultura, na guerra, tudo. Moisés foi criado, meio que uma casa branca assim, um palácio de Buckingham. Moisés estava no centro do mundo, tirado das águas, criado pela filha do faraó, treinado no palácio egípcio. Ele tinha essa natureza. Mas Moisés era hebreu. 40 anos lá, forte, robusto. 40 é prova, é teste, mas é também plenitude da força. É a idade dos 40 anos. Moisés estava no seu ápice, no auge assim, de um combatente, de um guerreiro maduro, poderoso, treinado para ser faraó. Ele sai um dia e começa a ver os seus conterrâneos hebreus, um deles sendo castigado por um egípcio. Os egípcios colocavam muitas cargas sobre os hebreus no trabalho, nas construções lá no Egito. Moisés sai e ele vê aquela cena. Era um espelho na frente dele. Aquela guerra que estava acontecendo ali entre um hebreu e um egípcio era a mesma guerra que acontecia dentro dele, porque dentro de Moisés tinha 2 naturezas. Tinha 2 homens dentro de Moisés, um egípcio e um hebreu, degladiando dentro dele. Deixa eu te contar uma coisa. Você não sabe, mas muitas vezes o seu propósito, ele vai ser revelado nas suas guerras, nas suas inquietações, e Deus vai colocar na sua frente um espelho de muitas coisas que você aparentemente não entende, mas elas revelam exatamente aquilo que você carrega e tem que ser resolvido dentro de você. Sem isso não há descoberta. E Deus mostra um espelho para Moisés. Ele vê aquilo, ele mata o egípcio, foge para o deserto. Ele queria libertar o povo. Agora imagina, se Moisés fosse matar cada egípcio que estava massacrando um hebreu. Imagina, ele matar todo mundo. Ele queria ser o libertador do povo, com a sua força, coragem, valentia, com seu poder, com sua capacidade. Ele sai e faz aquilo, é denunciado e foge, e vai para o deserto. 40 anos. Posso te contar uma coisa de verdade? Você quer viver no favor, sim ou não? Quer ou não quer viver no favor? Escuta uma coisa: Deus não conta com a sua força. Não precisa. De verdade mesmo. Tenha toda a performance do mundo para cuidar do seu corpo, da sua mente, gerenciar suas emoções, mas no que tange as coisas de Deus, para Ele, a sua muita ou sua pouca força tanto faz. Para Deus, o seu muito ou pouco conhecimento tanto faz. De verdade. Quer caminhar em fé? Quantos querem andar em fé aqui? Você quer ver coisas extraordinárias acontecendo através da sua vida? Só se joga, só responda. Mas Moisés queria fazer com a força dele. O que Deus disse? Tá bom. Você quer ser o libertador do povo, não quer? Tá bom, vem cá. Sabe que tem horas que Deus faz assim para você? Vem cá. Vou colocar você numa estufa aqui, Moisés. Eu vou preparar você. Moisés estava muito preparado para libertar o povo, não estava? Não estava pronto? Olha a didática de Deus. Você quer libertar o povo, não quer? Tá bom, vem cá, vamos ter um particular aqui. Para tirar 3 milhões de pessoas daí, do Egito, e conduzi-las à terra que eu prometi para os seus pais, você vai ter que ser um homem manso. Você quer ser um especialista em gente, sim ou não? Você quer ser um especialista em liderar pessoas, treinar times poderosos? Você vai ter que ter muita paciência, vai ou não vai? Vai. Tem gente que acha que mansidão é ser aquela pessoa frouxa, ser mole. Não, mansidão, sabe o que é mansidão? Poder sob controle.
Isso é mansidão. Por que muita gente fala assim, ó, fulano é muito assim, intempestivo, desequilibrado, uma pessoa difícil de relacionamento? Coloca ele para fazer luta. Coloca no jiu-jitsu, vai lutar. Quem luta aqui? Quem aprendeu muito na luta essas coisas? Disciplina, considerar o adversário. Quem aprendeu essas coisas aqui? A dosar a sua força. Não é importante? Deus estava dizendo para Moisés: você é forte demais, deixa eu treinar você. Ele vai para o deserto, 40 anos no deserto, sendo moído por Deus, moído, trabalhado, treinado, quebrantado. No final dos 40 anos, aí Deus aparece para ele numa sarça, pegando fogo, aquela música que a gente canta aí, né? Deus aparece para ele numa sarça, lá no Monte Sinai. Moisés está apacentando as ovelhas o rebanho do seu sogro, Jetro. Você vê, Moisés estava trabalhando, estava servindo, caminhando. Deus não chama ninguém à toa, né? Ele está ali. Aí aparece uma sarça pegando fogo na frente dele. E ele ficou impressionado com aquilo. Que cena é essa? Ele sobe. De repente a voz de Deus vem: Moisés, Moisés. Ficou impressionado. Ele olha para a sarça está pegando fogo. Lá atrás, Deus, escuta, lá atrás, 40 anos antes, Deus colocou um espelho na frente dele. Tem 2 homens aí dentro, brigando entre si. Moisés teve que colocar para fora a verdadeira identidade dele. Ele era hebreu. Só que agora Deus coloca, ele era muito forte, não era? Deus agora quebrou ele, moeu ele. Agora Deus coloca um outro espelho na frente dele. Qual que é o espelho que Deus coloca? Um capim seco pegando fogo. Um arbusto. O que tem de bonito no arbusto? Um capim. Alguém para ver um capim seco? Alguém para ver um arbusto? Uma galhada assim? Não, não. Mas estava pegando fogo. E outra coisa, não consumia. O fogo ardia na sarça, e a sarça não se consumia. Moisés olhou para aquilo e falou: que coisa estranha. Aí Deus estava dizendo: agora você serve. Sabe por quê, Moisés? Escuta isso aqui, gente. Agora você serve. Sabe por quê? Porque você, Moisés, é esse capim, esse arbusto. Mas eu vou ser o fogo que queima na sua vida. Você só precisa ser o capim seco, o arbusto, e eu vou ser o fogo que queima em você. Ele ia libertar o povo agora. Que força que eu começo a... mas eu não tenho força, eu não sei nem falar. Eu não era aquele homem eloquente, poderoso em palavras, não era? Agora disse que não sabia falar. Não sei falar, não sei de nada, não posso fazer nada. E Deus diz: agora você está pronto. Agora você está pronto para conduzir o povo. Que loucura, que contraponto. Quando você pensa estar pronto demais, Deus diz não. Quando você diz nem vem, agora é que eu não posso mesmo, Deus diz: agora você está pronto. Você entende essa lógica? Quando você pensa assim: uau, agora eu vou, vai acontecer tudo. Aí as portas, não. É naquele momento que você pensa: nem vem com isso, eu não quero nem saber. Deus diz: agora vamos. Bora, agora vai dar certo, agora vai fluir. É para você saber que nele você é muito mais forte, nele você é muito mais potente. Permaneça nele. Moisés só disse: eis-me aqui. Porque você imagina Moisés com aquela força, com aquele espírito homicida dele de matar cada egípcio. Imagina ele lidando com aquele povo 40 anos, um povo murmurador, chato. 40 anos, ele ia matar um a cada segundo. E diz a palavra que Moisés era o homem mais manso da terra. Se não fosse, ele tinha matado assim milhares por hora. Deus vai, escute isso aqui, Deus vai sempre trabalhar na sua vida, no seu caráter, na sua mentalidade, nas suas emoções. O Espírito Santo vai sempre treinar você e trabalhar na sua vida, te preparando para os cenários que você vai acessar, para os lugares que você vai estar, para os cenários que você vai enfrentar, sempre. O trabalho do Espírito Santo comigo, com você hoje, orientar, instruir, treinar, capacitar, regimentar você para o lugar que Ele vai te colocar daqui a pouco. Deus fez isso com Moisés. E vamos seguir, para a gente poder concluir nosso bate-papo de hoje. O próximo homem, fala comigo assim: Samuel. É o quarto.
1 Samuel 3:10. Veio o Senhor e pôs-se ali e chamou, como das outras vezes. Deus já havia falado com Samuel, ele era uma criança. Samuel, filho de Ana, a estéril, a zombada, a perseguida, criticada pelas outras mulheres do seu marido Eucana. Ana não tinha filhos. Geralmente esses homens que Deus levanta, se eles vêm de impossibilidades. Samuel é mais um deles. Pode notar que todos esses homens têm uma característica: improváveis. Quem de verdade aqui se fala, gente, eu sou um improvável, porque realmente se depende, não é aquele sentimento espirituoso não, mas de verdade mesmo, independente da sua inteligência, do seu nível, de verdade, olhando para óticas naturais. E é por isso que Deus mirou em você e disse: é com você mesmo que eu vou contar. Todos nós temos uma régua assim de impossibilidades, de improbabilidade. Todos nós temos. Samuel foi mais um desses. Samuel, ele disse: fala, que o teu servo ouve. Esse contexto aqui era um dos piores contextos da nação israelense, da nação israelita, da história. Cegueira, idolatria, pobreza, o estado social da nação e econômico terrível. As plantações eram roubadas, um caos. Era o tempo dos juízes. Deus levanta Samuel como resposta a esse tempo de caos, de crise, de confusão, de cegueira, de abandono. O próprio sacerdote, que era o líder de Samuel, Deus estava falando com o menino, ele mesmo não soube discernir a voz de Deus. Eu quero dar uma boa notícia para você. Independente de quem está à sua volta, eu sei que agora você está caminhando com gente que ouve, que está conectada com o reino, mas muitas vezes você está em alguns lugares onde Deus está falando, mas às vezes a cegueira e a surdez espiritual de algumas pessoas, você pode ficar pensando: puxa, mas eu estou num lugar que as pessoas não seguem essa voz. Independente, Deus sabe seu nome, sabe seu endereço, Ele sabe como fala com você. Está lá Samuel servindo com Eli, o sacerdote. Deus falou 2 vezes. Samuel não entendeu se era Eli ou se era Deus falando. Na terceira vez. Por que na terceira? Porque o 3 é um ciclo completo. Deus estava dizendo, meio que assim: é a última chamada. Urgência, intimidade. Deus disse assim: Samuel. Deus estava levantando Samuel para uma resposta à nação, levantando Samuel para trazer um avivamento na nação, uma transformação na nação. Cada um desses homens respondeu em um tempo específico, uma ordem específica, um problema específico que eles estavam para resolver. Abraão respondeu para resolver um problema de abençoar as nações da terra. Jacó respondeu para levar a sua família para ser preservada lá no Egito, para depois voltarem a assumir a terra. Moisés respondeu para ser o libertador da nação. Agora tem Samuel, mais um que responde a Deus, para trazer um tempo de reforma e transformação espiritual, social, econômica, cultural, em todos os sentidos na nação hebraica. Pergunta que eu faço para você: qual é a resposta que você vai dar para um problema que Deus quer resolver na terra? Que você pensa que às vezes a sua resposta é por causa de você, né? Não, eu vou responder por causa de mim. Não, você não responde a Deus por causa de você. Posso te falar outra coisa, de verdade? A gente pensa que a nossa resposta para Deus é sobre nós, né? Vou responder porque Deus quer que eu tenha uma vida boa. De verdade, é claro que sim. Ele quer que você tenha uma vida boa, plena, próspera, bendita. Mas posso te contar uma outra coisa? A sua resposta a Deus não é sobre você realmente. Você não está enxergando ainda. É que você pensa que tudo gira em seu, assim, vem para a sua direção. Não. Você não vive falando que quer resolver o problema dos outros? Quer ser uma solução, quer ser uma resposta? Todas as vezes que o Espírito Santo falar, inquietar o seu coração, entregar algo para você, uma habilidade, uma competência, uma ferramenta, uma estratégia, uma visão, uma voz, sempre que Ele falar com você, é para um problema que Ele quer resolver aqui na terra, nesse tempo. Se não fosse para esse tempo, você não estaria nesse lugar,
com essas pessoas, ouvindo esse tipo de coisa, nesse tempo e nessa fase da sua vida. Não estaria. Nada é por acaso. É perceptível que há uma voz ecoando, há uma voz buscando corações e respostas nesse lugar agora. O Espírito Santo está vasculhando e buscando, sondando mentes e corações. Cadê uma resposta? Cadê uma resposta? Porque Deus tem problemas na terra. Tem ou não tem? Tem. Jesus mesmo disse: orem ao Pai de vocês, seja feita a tua vontade na terra como ela é perfeita nos céus. Só existe um lugar no universo aonde a vontade de Deus é questionada. Sabe aonde? Aqui. Só existe um lugar no universo inteiro a vontade de Deus não é questionada. Em lugar nenhum, só aqui. Por que nós temos que estabelecer o reino aqui? Reino é uma mudança de jurisdição, de cultura, de natureza. É uma mudança de mentalidade, de perspectiva. Isso é reino. Isso é territorial, mas é também mental, é emocional. Isso é espiritual. Uma mudança de rota, de caminho. O que está dizendo? Eu preciso que vocês se posicionem. O que é o seu posicionamento? A natureza, a palavra diz que a própria natureza, a criação, aguarda ansiosamente o quê? A manifestação dos filhos. Por que os filhos têm que se manifestar? A própria criação está dizendo: coloquem tudo em ordem, governem, reinem, porque quando você reina, quando você governa, você coloca a terra em ordem. Quando você se posiciona, você coloca as coisas na perspectiva certa. Quando você responde, você coloca todas as coisas em ordem segundo a vontade de Deus. Então responda. As famílias vão ter ordem. A educação, a política, a cultura, as artes, os negócios, o mercado, todos os ambientes vão ter ordem. E é por isso que eu falei lá no começo: você vai sentar em mesas nessa semana, vai tomar decisões, vai trabalhar. Você vai estar em lugares com pessoas importantes do mundo inteiro, seja presencialmente, seja virtualmente, não importa. Alguém precisa notar você. Deus quer governar, quer reinar, quer trazer abundância, plenitude e a sabedoria do alto naquele ambiente, mas Ele vai trazer através da sua vida. Eu não sei se você já notou isso, mas as mãos de Jesus na terra são as suas mãos. A mente de Deus na terra é a sua mente. Então cresça. Os pés de Deus na terra são os seus pés. Pessoas esperando Deus vai aparecer aqui agora e a voz dele vai ecoar: ó terra. Não. Ele vai falar através da sua boca. A boca de Deus na terra é a sua boca. A sabedoria dele na terra é a sua sabedoria. Então cresça. Quando você responde, você se posiciona. Quando você se posiciona, você governa. Quando você governa, você coloca todas as coisas em ordem. Quem está comprometido em trazer uma nova legislação, uma nova cultura para essa terra? Quantos estão comprometidos a trazer uma nova cultura para essa geração, para essas famílias, para o mercado, para os negócios, para as mesas, para as decisões? Fica falando: está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. Nós nunca tivemos, desde a Segunda Guerra, tantos focos de guerras, de conflitos, como nós estamos tendo. É impressionante. Mas eu vou te falar: os filhos estão aqui para se manifestarem. Hoje você vai ouvir a voz de Deus falando seu nome 2 vezes: André, André. Vamos avançar para a gente poder terminar. 4 homens no Velho Testamento. 4, olha que coisa interessante. 4 homens no Velho Testamento ouviram Deus seu nome 2 vezes. Abraão, vai. Jacó, vai. Moisés, vai. Samuel, vai. Agora pasme, no Novo Testamento a ordem muda. A ordem muda. Primeiro deles, Simão. Quem era Simão? Pedro. O que Deus fala para ele? O que Jesus fala para ele? Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: olha aqui: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Em outras palavras, Simão, Simão. Simão era o nome antigo de quem? De Pedro, não era? Está percebendo que Deus em alguns momentos fala o seu nome depois da transformação, mas em outros Deus fala o seu nome antes da transformação? Quando Deus mostra isso na palavra, o nome antes da transformação,
é aquela conversa assim: toma cuidado, estou te alertando. Tem um negócio aí sendo armado para você, deixa eu te alertar para você tomar cuidado. Então guarda o coração. Cresça na sua autoconfiança, mas não seja arrogante, não seja soberbo, não seja autossuficiente, não seja independente. Quando você chegar nos lugares, estufa o peito, vai de cabeça erguida, vá pronto, vai posicionado, entonação da sua voz, com uma boa comunicação. Vai fechar um negócio, vai com certeza, vai com clareza, vai com convicção, sim ou não? Vai, toda a sua confiança, deixa as pessoas perceberem que você tem poder pessoal, ótimo, maravilha, mas sempre, não deixa aquela voz que fala com você assim: ó, eu estou com você, tá bom? Confia, você é um mordomo. Lembra que há uma mão invisível te conduzindo. Lembra sempre de onde você veio. Mais uma vez, Jesus: Simão, Simão. Em outras palavras, ó Pedro, o diabo está aí querendo cirandar vocês, mas eu roguei por ti. Quando você mudar o seu coração, assim, fortalece os seus irmãos. Você vai ver nesse texto mais adiante que Pedro: como assim, Senhor? Eu? O diabo querendo me cirandar? Imagina, estou aqui do seu lado, dando que o senhor tem 3 anos. O que é isso? Estou muito convicto de que eu sou. Imagina, Senhor. Não, estou pronto para ir com o senhor até a morte. O que Jesus disse? Você não sabe de nada, você não sabe o que você está falando. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu? Imagina, Senhor. O que aconteceu depois? Eu só quero que você entenda uma coisa: isso aqui era Jesus falando para Pedro. Imagina o próprio Jesus, você andando com ele, Jesus dizendo: vou orar por você, tá bom? Sabe o que na verdade Simão estava dizendo? Não, não precisa orar por mim não, eu sei o que eu faço. Cara, se Jesus quer orar por você, você não iria aceitar? Não, o que é? Orar pelo quê? Dá um limpa logo aí, já dá uma geral, ora por tudo. Faz o que você quiser e ora por tudo, que eu quero ser guardado, imagina. Não, ó Simão, a resposta: não, orar por mim, para com isso, deixa eu em paz, eu sei o que eu faço. Rapaz, eu quero guardar a sua vida. Não preciso não. Tá bom, então vai. O que aconteceu? Tempos depois, foi lá e negou. Agora, qual que é o chamado aqui? Você pode ler o texto depois, quero me ater só nesse ponto. Qual que é o ponto aqui? Todos os 4 do Velho Testamento eram vai, mas esse aqui começa da seguinte forma: deixa o seu orgulho e a sua arrogância e o seu ego. O que a cruz faz com a gente? Sua capacidade serve muito, tá bom? Seu conhecimento, sua instrução serve demais. O reino não ganha com a sua ignorância. O reino não ganha com a sua falta de competência. O reino não ganha em nada com a sua falta de conhecimento, em nada. Cresça, desenvolva tudo que você puder. Empilhe pressão, experiência todo dia, e faça isso essa semana com toda a sua força. É o que eu vou fazer assim que eu sair daqui. Mas eu quero que você só lembre de uma coisa: passa tudo pelo processo da cruz. Vou te contar uma coisa: Deus só pode aspirar um aroma suave se tiver o cheiro da ressurreição. Tem que passar pela cruz. Faça tudo passar pela cruz. A cruz divide a nossa história. Qual que é o chamado de Simão aqui? Simão, Simão, deixa o seu ego de lado, deixa o seu orgulho de lado. Teve aquele teste ali, depois ele respondeu. A outra pessoa, que é a penúltima, o pessoal do louvor pode subir aqui que a gente vai encerrar. Marta. Lucas 10:41 diz assim, Lucas 10:41: respondendo Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa, preocupada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Jesus estava na casa dessa família que ele amava tanto: Maria, Marta e Lázaro. Escuta, Maria estava aos pés do Senhor fazendo o quê? Adorando, não estava? Adorando, na intimidade, ministrando ali, calma, tranquila, adorando o Senhor. E Marta: Senhor, não, fala para minha irmã vir me ajudar. Fala para minha irmã
vim fazer alguma coisa, trabalhar, fazer algo aqui. Escuta uma coisa: aonde falta intimidade, sobra regra. Aonde falta intimidade, sobra encheção de saco. Aonde falta intimidade e princípio, sobra crítica. Sobra gente querendo regular a vida dos outros. É ou não é? Onde falta intimidade, sempre tem alguém: fala para eu fazer isso, não faz nada, está à toa, não trabalha. Tem a hora de trabalhar, tem a hora de fazer as coisas. Mas Maria estava no desfrute. Ali estava a pessoa que ela tinha que desfrutar na presença. O que Jesus faz? É verdade, Maria, vai, levanta, chega com esse negócio e vai trabalhar. Vai fazer alguma coisa, vai me servir alguma comida, vai fazer alguma coisa. Maria, vai trabalhar, vai trabalhar. Jesus repreendeu Maria? Repreendeu quem? Marta, está muito inquieta. Calma. Cadê o desfrute? Cadê a entrega? Maria escolheu a melhor parte e essa não vai ser tirada. Em outras palavras, quanto a você, melhore suas escolhas, melhore suas decisões. Você está tendo a oportunidade das oportunidades. Eu estou aqui na sua casa, ou seja, você deveria estar aqui sentado aprendendo, como Maria. Não, mas está para lá e para cá e criticando, e condenando e julgando a sua irmã, e exigindo. Onde falta intimidade, sobra exigência. Onde falta relacionamento, sobra regra. Qual que é o chamado de Marta? Marta, está muito inquieta, está muito ansiosa. Você vai começar a sua semana. Essa é a primeira útil de fevereiro, não é isso? Desse segundo mês do ano. Então uma palavra para você: calma o teu coração, dá velocidade aos seus pés, tá bom? Corra, e velozmente, mas vá com o coração sem peso, porque senão a vida fica muito cansativa. Não vá com peso no coração, não vá inquieto. Você pode ser ativo e não ser inquieto, porque inquietação tem a ver com o que? A alma. Você pode ser uma pessoa veloz, mas não ser uma pessoa que sai atirando para todo quanto é lado. Inquieto. Aquieta a sua alma. Aquieta a alma não é ser preguiçoso. Aquieta a alma não é ser passivo. Aquieta a alma não é ser inativo. Não. Coração tranquilo, paciente, certo de que enquanto você aquieta a sua alma, há alguém que tem a sua vida na palma da mão e trabalha por você. Aquieta a sua alma. O último deles, pode ficar de pé onde você está. Saulo é o último. Atos 9. Atos capítulo 9, verso 4. Diz assim: e caindo em terra. Isso aqui é a história de Paulo. Antes, Saulo. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que momento era esse aqui? Saulo era Paulo, né? Antes de ser Paulo, era Saulo de Tarso, cidade importante de uma província romana na Ásia. Paulo era um homem de 3 mundos: o império, era cidadão romano. Paulo era um homem culto, estudado, intelectual. Isso tinha a ver com o mundo grego. E Paulo era um homem também muito religioso, treinado aos pés de Gamaliel, instruído, orientado, mentoreado pelo maior mestre do seu tempo, Gamaliel, anos e anos nas escolas rabínicas. Paulo era um homem dotado de muito conhecimento, mas muito. Paulo tinha estratégias, habilidades e conhecimento na área bélica, na área cultural e artística, intelectual, e na área espiritual religiosa. E Paulo tinha um coração fervoroso para perseguir o povo do caminho. E nessa jornada, ele um dia pegou cartas dos sacerdotes para perseguir o povo do caminho, seguidores de Jesus. E ele está subindo para Damasco, lá na Síria, lá onde está acontecendo esses conflitos aí agora, inclusive 240 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Ele sobe,
Uma viagem hoje, sei lá, 2, 3 horas no máximo. Naquele tempo, semanas a cavalo. E ele está indo. Nessa visão aqui, ele está perseguindo. Quem? O próprio Jesus. O que Jesus fala para ele? Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Na visão ele fala depois, como assim te perseguindo? Não, eu estou perseguindo esse povo. O que Jesus fala? Não, você não sabe, mas esse povo é meu. Esse povo é meu. Dura coisa você recalcitrar contra os aguilhões. O que é isso? Que mensagem é essa? O aguilhão era aquela, quem já viu o carro de boi aqui? O aguilhão era aquela vara que tinha como com uma agulha na ponta assim, um prego na ponta, que o tocador da boiada fica ferroando os bois para eles andarem, ou então mudando eles de rota, porque eles começam a desviar do caminho, e aquele condutor ele começa a ferroar, eles começam a dar coice, e ele então ferrou ali a poupança, a bunda do boi, as patas, para ele poder ficar quieto. Paulo, na viagem dele, ele estava vendo essa cena de vários agricultores tocando a boiada, arando a terra. Na hora Deus faz o que? Mostra para ele do mesmo jeito, um espelho. Escuta uma coisa, muita gente ignora ou não sabe como que Deus fala, né? Vou te contar uma coisa, começa a contemplar mais o que acontece à sua volta, que você vai perceber que Deus fala com você o tempo todo. Para de ficar tentando programar ouvir a voz de Deus, aquela coisa assim, eu vou sentar aqui agora, vai Deus, fala. Não. Vai andando, vai andando. Daqui a pouco você vai começar a observar algumas coisas muito simples. Opa, é Deus falando comigo, só pode ser Deus me mostrando isso aqui. Deus é especialista em colocar na sua frente coisas que estão dentro de você. Ele mostra para Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, para de me perseguir com esse seu senso moralista, religioso. Você acha que eu estou satisfeito com isso? Não estou, para. Deus abre a visão de Paulo, capta o coração dele, ele é arrebatado, fica ele 3 dias, sem ver a luz, ninguém mais do lado dele viu aquilo, foi a experiência única de Paulo. Tudo aquilo que ele tinha aprendido no seu senso religioso, sem entendimento, ele joga fora, ele considera tudo como esterco, para ser achado somente em Cristo, a considerar nada além do que Cristo e este crucificado. Essa era a mensagem dele, Cristo e este crucificado. Paulo deixou de ser um condenador, um perseguidor. Paulo deixou de ser um apontador de dedo. Paulo deixou de ser um religioso, moralista, arbitrário, tirano, que queria mandar na vida dos outros. Paulo completa um ciclo que nós começamos lá em Abraão, é o último, é o 7º. Na completude desse ciclo, o chamado de Saulo, e a resposta que nós vamos dar hoje é: conduza a sua vida de acordo com a vontade de Deus, deixa cada pessoa conduzir a própria vida, seja um encorajador, um levantador. Paulo depois se tornou um edificador, um construtor. Pegue todas as verdades que você tem, que você recebe, que você se alimenta, e construa, edifique. Quantos querem ter essa disposição hoje aqui?